Hoje se inicia mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e um campeonato tão equilibrado quanto a Série B. Você já sabe, toda rodada é importante, toda rodada é decisiva, toda rodada tem uma grande decisão. Principalmente essa que a briga se achatou lá em cima, valendo liderança do campeonato. Então vamos lá falar um pouquinho dessa 30ª rodada, já partindo lá para o 3, o 30. Então, reta final praticamente já da Série B do Campeonato Brasileiro, definições já começando a surgir. Então vamos nessa, pessoal, dá o like, se inscreve aqui no canal para dar uma forcinha aí para o nosso trabalho. E vamos lá na tela, começando hoje, daqui a pouquinho, 7 horas já tem Paysandu e Cuiabá. E uma luta que tem um Cuiabá que está querendo se aproximar do G4, não entra no G4 ainda nessa rodada por causa dos critérios de desempate, mesmo que vença o jogo, não alcança o Atlético Paranaense no número de vitórias, mas pode ficar bem pertinho, bem coladinho lá do G4. E para mim o Cuiabá é favorito contra um Paysandu que vem mais uma vez aí numa sequência muito ruim, ganhou aí a sua última partida, o Paysandu, mas que, bem, era até um duelo direto, Não, que é isso? Troquei completamente. O Paysandu ganhou fora de casa da equipe do Criciúma. Bem, o Paysandu de vez em quando arruma uns coelhos da cartola desse, Meteu 5 no Coritiba, na casa do Coritiba, meteu 4 no Criciúma, na casa do Criciúma. Mas agora eu não acho que seja esses são os pontos fora da curva, eu acho, do Paysandu, Confundi totalmente aqui, galera, foi mal. Mas enfim, acho que o Cuiabá é até de certa forma favorito. Mas também o Cuiabá é uma equipe que fora de casa ele não vai muito bem, O Cuiabá, ele, só confirmando aqui, fora de casa, o Cuiabá tem a 15ª melhor campanha. Então é um time que usa bem o mando de campo, mas fora de casa o Cuiabá não vai tão bem assim. Então talvez até o Paysandu possa tentar se aproveitar disso. O grande problema é que o Paysandu tem o pior aproveitamento entre todos os mandantes do campeonato. Então não esperem um jogo bonito não, Mas favoritismo para alguém eu colocaria até para o Cuiabá nesse jogo. Vila Nova e Criciúma. O Vila Nova vem aqui na 13ª colocação. Não vem também numa sequência boa não, A equipe do Vila Nova. O time vem despencando aí na tabela e o Criciúma vem mordido aí, para tentar reassumir a liderança. Tinha subido aí, algumas posições a equipe do Criciúma. Era o líder do campeonato. Na última rodada acabou perdendo essa condição de líder. Mas acho que nessa rodada tem chance de reassumir a liderança pelo menos provisoriamente. Para mim é favorito o Criciúma, mesmo jogando com um Vila Nova dentro de casa, O Criciúma acho que vence esse jogo hoje ainda. Pode dormir na liderança a equipe do Criciúma. Inclusive, se empatar esse jogo, não é verdade? Porque vai para a mesma pontuação de Coritiba e Goiás, mas fica à frente deles nos critérios de desempate. Então o Criciúma com um empate pode reassumir a liderança. Atlético e Amazonas, aí jogo de dois, entre aspas, desesperados. O Atlético pode voltar aí à zona do rebaixamento já nessa rodada. Se perder o seu jogo e houver vitória da equipe do Volta Redonda, o Atlético volta aí à zona do rebaixamento, Mas enfrenta aí um adversário direto também, que é o Amazonas, tá com 27 pontos. E, enfim, acho que favorito é o Atlético, Atlético que vem numa sequência muito ruim de 3 derrotas consecutivas, mas essa sequência do Atlético é bem maior, O intervalo de resultados ruins do Atlético é bem maior do que só essas 3 derrotas consecutivas. Já o Amazonas também vem numa fase muito ruim, mas, o Atlético jogando ali dentro de casa, eu acho que ele consegue esse resultado aí nessa partida de amanhã, Jogo aí já do sábado. No sábado também, Coritiba e Botafogo de Ribeirão Preto. E assim, não dá pra duvidar nada desse campeonato, mas acho que o Coritiba vence essa partida, Jogando dentro de casa, o Botafogo na zona do rebaixamento, então o Coritiba não pode sequer pensar num empate nessa partida. Tem que conquistar esses pontos, tem que ganhar esse jogo, a equipe do Coritiba. Mas o Coritiba também é um time que dentro de casa ele tropeça bastante, ele não tem conseguido usar o poder do mando de campo. Por exemplo, o Cuiabá é o melhor mandante do campeonato. O Coritiba, ele nas últimas rodadas tem dado algumas tropeçadas dentro de casa, Acho que o Botafogo pode tentar também surpreender por conta disso, mas o Coritiba acho que é favorito.
E também favorito para mim o CRB contra a equipe do Avaí. O CRB até a rodada passada era o melhor mandante do campeonato. O Cuiabá conseguiu assumir esse posto nessa última rodada, né? Tá 32 pontos a equipe do Cuiabá jogando dentro de casa e 31 pontos o CRB jogando dentro de casa, né? E a equipe do Avaí não é que é um visitante tão indigesto assim. Esse jogo pode até o Avaí pensar num empate ali, né? Não é um time que também faz uma campanha muito ruim fora de casa, mas acho que o favorito aí é o CRB pela grande campanha como mandante que o time do CRB vem fazendo. Chapecoense e Novo Horizontino. Chapecoense também tem um desempenho dentro de casa que não é lá essas coisas todas, e o Novo Horizontino fora de casa não é que é um dos melhores visitantes, mas bom, cara, a Chapecoense ela já vem de algumas rodadas que vem dando algumas tropeçadas, né? A Chapecoense aqui na 7ª colocação era um time de 3ª colocação do campeonato ali e veio de uma sequência horripilante de muitas derrotas seguidas. Venceu a última partida, mas o retrato recente da Chapecoense não é essas coisas todas, tá ligado? Então, nesse jogo aqui, o Novo Horizontino deu uma melhorada muito boa também, né? Isso é um ponto a ser destacado. Então, eu acho que o Novo Horizontino pode atrapalhar os planos da Chape aqui. Eu vou de visitante nesse jogo, tá? Eu vou de Novo Horizontino. Volta Redonda e Goiás. Aqui é Goiás, seco, um time que tá brigando pela liderança. Ele não pode perder pontos contra um time da zona do rebaixamento, né? E o Volta Redonda tá aqui na zona do rebaixamento, mas como eu falei, é um time que vislumbra sair da zona. Torce contra o Atlético na partida dele e ganhando o jogo pode sair nessa rodada aí da zona do rebaixamento, né? A equipe do Volta Redonda. Mas não é um time que dá tantos indícios assim que vai sair não, né? Esses times aqui de baixo estão com uma pontuação muito ruim mesmo e pra mim o retrato do rebaixamento são realmente esses 4 clubes aqui, certo? Mas, enfim, as coisas podem mudar, né? Mas, pra mim, favorito aqui, Goiás. Ferroviária e América. O América diminuiu muito do prejuízo que tinha, né? O América era um time que chegou a beirar a lanterna do campeonato, mas disparou na tabela. E vem aí, somando seus pontinhos, acho que o América vai ser um time que vai conseguir se salvar. Nesse jogo aqui, cara, eu acho que eu vou de Ferroviária ainda. Vamos dar uma olhada no aproveitamento dos dois times. Ferroviária dentro de casa tem a 17ª melhor campanha, né? É zona de rebaixamento, a Ferroviária como mandante. E visitante, o América é o 18º colocado. Então, assim como o jogo de Paysandu e Cuiabá, América e Ferroviária, pô, pensem num jogo mais feio ainda, né? Porque até as duas equipes estão na parte de baixo da tabela, então esperem um jogo feio aqui, viu? Mas enfim, duelo direto, né, entre os dois. Operário e Remo. Bicho, o Remo... Eu vou de empate nesse jogo, tá? Vou de empate nessa partida aqui. O Remo é aquele time que acaba não conseguindo engatar. Em nenhum momento da temporada o Remo... Quer dizer, no começo até do campeonato, o Remo teve uma grande campanha, mas... oscila muito, desce, sobe, fica nessa gangorra. E o Operário, mais ainda, né? Ainda é um time de parte de baixo da tabela. O Remo, pelo menos, é desse meio pra cima, na minha opinião. Mas, nesse jogo aqui, eu vou de empate entre eles dois. E Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense, um jogo bem importante, né? Um Atlético Paranaense que vem de várias vitórias consecutivas. Aliás, como é o nome desse novo atacante do Atlético Paranaense que chegou chegando, né? O cara veio e começou a fazer gol a rodo. Deixa eu ver a escalação. O Viveiros, né? Viveiros aí do Atlético Paranaense. Ele chegou aí há pouco tempo, né? Aí já fez aqui, vamos ver aqui, né? Ele era do Atlético Nacional. Aí chegou no Atlético Paranaense, já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gols pela equipe do Atlético Paranaense. E em quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jogos, 8 gols, né? Então, até de certa forma um dos artilheiros aí da Série B, né? Já tem 8 gols. 8 gols, na verdade, não, na Série B, né? Porque ele fez gols também na Copa do Brasil, mas o Viveiros tem 7 gols na Série B e
com menos partidas do que uma boa parte dos seus adversários aqui, né? Mas enfim, é um cara que chegou para mudar realmente o patamar da equipe do Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser importante porque o Atlético Goianiense também, um time que ele tava lá na parte de baixo da tabela durante muito tempo e recentemente ele deu uma estourada, né? Acabou descendo uma posição aqui, mas esse jogo aqui, ao contrário daqueles outros que eu falei que seriam jogos bem ruins, né? Vejo esse jogo como um jogo bem bom de se acompanhar aí nessa Série B, né? Atlético Goianiense e o Paranaense, fechando a rodada. Então, na minha opinião aqui, cara, esse jogo aqui é um jogo que vale a pena acompanhar, certo? E que pra mim, velho, eu nem me arrisco a dar um palpite, tá? Nem me arrisco aqui porque o Atlético vem atropelando todo mundo, o Atlético Goianiense vem bem também, conseguiu um empate contra o Goiás nessa última rodada, inclusive foi por isso que perdeu algumas posições, mas empatou com o Goiás na casa do Goiás, né? Então, um resultado até importante para a equipe do Atlético que estendeu sua boa fase. Então, pra mim, esse jogo aqui, velho, nem me arrisco, mas eu aposto no grande equilíbrio entre as duas equipes aqui. Então, pô, por equilíbrio para não ficar sem dar palpite, vamos de empatezão aqui. Mas com as duas equipes jogando bem. É um jogo que vale a pena acompanhar aí no domingo. O clássico dos Atléticos, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Série B na tela aí para vocês acompanharem hoje. Muito obrigado pela presença, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço para todo mundo. E até a próxima, meus queridos. Valeu e bom jogo para todo mundo aí nessa rodada. Menos pro CRB.